Daí, pessoal, mais uma resolução. Dadas as retas R, com equação menos 2x mais y mais 10 igual a zero, e a reta S de equação y igual a 2x. Analise as afirmações. A primeira, as retas R e S são paralelas. A segunda, o ponto P com as coordenadas 5 e menos 1 pertence à reta R. A afirmação 3 diz que a distância entre as retas R e S é igual a 10 unidades de comprimento. E aí eu preciso verificar quais delas são verdadeiras. Então vou começar com a afirmação número 1, que afirma que as duas retas são paralelas. Então a número 1 diz que R e S são paralelas. Bom, um formato algébrico bem interessante para verificar se as duas retas são paralelas ou não é comparar os coeficientes angulares. Quando é que as duas retas são paralelas? Quando tem os mesmos coeficientes angulares, ou ainda os coeficientes angulares são iguais. Se duas retas têm coeficientes angulares iguais, elas são paralelas. Então, vou determinar os coeficientes angulares dessas duas retas. A reta R, ela tem a equação menos 2x mais y mais 10 igual a zero. Como é que eu posso encontrar o coeficiente angular de uma reta? Bom, tem mais de uma forma. Eu posso encontrar o coeficiente angular através de dois pontos. Eu posso encontrar o coeficiente angular a partir justamente do ângulo que a reta faz com o eixo x no sentido anti-horário, ou eu posso determinar o coeficiente angular a partir da sua equação, a partir da equação da reta. E é interessante que essa equação esteja no formato reduzido, que a equação seja a equação reduzida da reta, porque o coeficiente angular ele fica mais visível, ele fica praticamente instantâneo. Então é isso que eu vou proceder aqui. Eu vou encontrar a equação reduzida da reta R. Como é que se encontra a equação reduzida da reta? Isolando o y. Então é isso que eu vou fazer. Vou manter o y aqui, vou jogar para o outro lado, na falsa passagem, menos 2x para lá, 2x, e esse mais 10 também jogo para lá, na falsa passagem, menos 10. E aí eu tenho aqui também a equação da reta R, só que no formato reduzido. Aqui está no formato geral e aqui está no formato reduzido. A equação reduzida da reta é quando o y está isolado. E na equação reduzida da reta, o coeficiente do x, aquele valor que multiplica o x, é propriamente já o coeficiente angular. Então, o coeficiente angular aqui é o 2. Então, vou chamar o coeficiente angular, normalmente se usa a letra m para coeficiente angular. O m da reta R é igual a 2. Vou fazer o mesmo procedimento para a reta S. A reta S tem como equação y igual a 2x. Nota que a reta S ela já está na forma reduzida. O y já está isolado. Y igual a 2x. E o coeficiente angular, como nós vimos, né, ele é o valor que multiplica o x. Nesse caso, também é 2. Então, o m, o coeficiente angular da reta S, também é 2. Olha só, coeficientes angulares iguais, então essas retas são realmente paralelas. E aí, então, esta primeira aqui, ela é verdadeira. Vou para a segunda. A segunda afirmação diz que o ponto P, que tem coordenadas menos 5 e, aliás, tem coordenadas 5 e menos 1, diz que esse ponto ele pertence à reta R. Bom, como é que eu verifico se esse ponto pertence ou não à reta R? Bom, eu vou encaixar esse ponto na equação para verificar se fecha a igualdade. Lembrando para ti que esse 5 é o x do ponto e que esse menos 1 ele é o y do ponto. Então, a equação da reta R, eu vou repetir aqui, ó,
Eu posso colocar tanto na forma reduzida quanto na forma geral, tanto faz. Eu vou pegar a forma reduzida, acho que fica mais fácil, y igual a 2x menos 10. E aí eu substituo para ver se a igualdade fecha. O y, como eu te mostrei aqui, ó, ele é o menos 1, igual a 2 vezes o x, que é o 5, menos 10. Aí eu tenho aqui menos 1 igual 2 vezes 5, 10. E aí 10 menos 10 é 0. Então nota que menos 1 não é igual a 0. Menos 1 é diferente de 0. Então não deu igualdade. Significa então que esse ponto ele não se encaixou na reta. Logo esse ponto não pertence à reta R. Então, o número 2, que diz que o ponto P pertence à reta R, essa não, essa é falsa. O ponto P não pertence porque ele não se encaixou na reta R. E eu vou para a afirmação número 3. A afirmação número 3, eu vou resolver numa outra lâmina. Eu vou precisar de mais espaço, então eu vou colocar na outra lâmina. Nessa lâmina, nota que eu já adiantei aqui, ó, dizendo que a primeira é verdadeira e que a segunda é falsa, falta só a terceira. Nota que se a primeira é verdadeira e a segunda é falsa, a letra A não pode ser. Só a letra D pode, por enquanto. A letra E não pode, né, dizendo que somente a terceira que é verdadeira, também não pode. 1 e 3 pode, né? Pode ser a primeira e a terceira como verdadeira. 2 e 3 não, porque a segunda já é falsa. Então, na realidade, eu fico só entre a B e a D. Então, eu quero saber a distância entre essas duas retas. Nota que essas duas retas, elas já ficou definido que elas são paralelas. Então, assim, ó, eu tenho uma reta R. Na realidade, o formato é... Eu tenho uma reta R e eu tenho uma reta S. Olha só, elas são paralelas entre si. Então, como é que eu posso definir a distância entre elas? Então, eu posso calcular aqui, ó, a distância entre elas, a distância D. Que essa distância ela é constante, né, por toda a extensão dessas duas retas. É sempre a mesma distância, já que elas são paralelas. Ok, como é que eu descubro essa distância? Bom, uma técnica é determinar um ponto de uma reta e fazer a distância em relação a outra reta. Então, um ponto, por exemplo, aqui um ponto A na reta R e faço a distância do ponto A até a reta S, ou faço o contrário, eu faço um ponto na reta S, por exemplo, um ponto B, e calculo a distância até a reta R. Então, tem esses dois caminhos, né? Qualquer um deles serve. Eu vou fazer os dois. Então, vou pegar a equação, vou fazer a equação que define a distância entre ponto e reta. Vou até colocar aqui para ti a fórmula. A distância entre um ponto e uma reta, PR, é igual ao módulo de A vezes o x mais B vezes o y mais C, isso é módulo, divide pela raiz quadrada de A ao quadrado mais B quadrado. Lá em cima eu tenho o módulo, porque é uma distância, né? A distância não pode ser negativa. Então, para garantir essa não possibilidade de número negativo, eu uso então aqui a operação módulo. Ok, e aí de onde é que vem esse A, onde é que vem esse B e de onde é que vem esse C e esse X e esse Y? As letras grandes A, B e C, tu vai retirar da equação da reta. Letras grandes da reta. Só tem que tomar um cuidado porque é a reta na sua forma geral. E as letras X e Y, tu vai retirar do ponto a partir do qual tu quer calcular a distância em relação à reta. Simples assim. Então, eu vou pegar, eu quero fazer, por exemplo, um ponto A na reta R. Então, vou pegar aqui a reta R
ela tem equação menos 2x mais y mais 10. Observa que eu peguei a equação da reta R no formato, olha só aqui, ó, geral, né? Porque o ABC sai da reta na sua forma geral, então já aproveitei e coloquei na forma geral. E aí eu vou calcular um valor, um ponto dentro dessa reta, um ponto que pertença à reta R. Por exemplo, ponto 5 menos 1 a gente viu que não pertenceu, por isso que ficou falso. Eu vou pegar então um ponto que pertença. Como é que eu posso calcular um ponto que pertença à reta R? Bom, eu vou pegar a forma reduzida da outra lâmina, que vai ficar mais fácil para essa situação. Olha só aqui, ó. Eu tenho a reta reduzida da reta R, né? A equação da reta R, 2x menos 10. Então, vou utilizar esta equação aqui, que é a reduzida da reta R. Então, vou lá para a segunda lâmina, y igual a 2x menos 10. Então, vou reescrever aqui, y igual 2x menos 10, que nada mais é do que isolar o y. E aí eu vou criar um ponto substituindo o x por um valor qualquer. Então, vou inventar um valor de x aqui e vou calcular o y correspondente. Isso é uma forma de encontrar um dos infinitos pontos dessa reta. Então, por exemplo, ó, se eu faço que o x é igual a 2, o que vai acontecer? Eu tenho que o y é igual a 2 vezes o x que eu acabei de chutar ou atribuir é 2, também, por coincidência, menos 10. E aí, esse y será igual a 2 vezes 2, 4. 4 menos 10 é menos 6. Então, um ponto que eu vou chamar de ponto A, lembra que na reta R, ó, eu dei o nome de ponto A? Então, vou seguir essa orientação. Esse ponto A, ele tem coordenadas x igual a 2 e y igual a menos 6. Então, eu descobri um ponto que pertence à reta R. E agora eu vou fazer a distância desse ponto da reta R até a outra reta, até a reta S. Então, vou fazer agora em relação à reta S. Então, vou colocar aqui a reta S. A reta S, ela é y igual a 2x. Só que o y está isolado, isso aqui é a forma reduzida. Lembra que para aplicar esta expressão que define a distância, eu preciso dela na forma geral. Então, aqui eu preciso a forma geral. Jogar esse y para lá, eu tenho que S pode ser reescrita como 2x menos y igual a 0. E aí, este aqui é o valor do A, lembra? AX, o A, vou escrever a equação geral da reta assim, ó, AX mais BY mais C igual a 0. Então, o A multiplica o X. Então, o A é o 2 aqui. Então, vou começar a operar isso. A distância do ponto A até a reta S, né? Porque o ponto A vem da reta R. Então, eu faço a distância em relação a outra reta, certo? Então, esse ponto A, ele vem da reta R. Então, vou fazer a distância desse ponto da reta R para a reta S. Então, do A até a reta S. Vai colocar aqui o traço de divisão, módulo A. O A é o 2, né? Vezes o X. Lembra que o X vem do ponto? Então, o X aqui, ó, também é 2. Mais o B. Tá aqui, ó. É o antes do Y. Menos 1. Então, mais menos dá menos. Menos 1. Vezes o Y do ponto. O y do ponto é menos 6. Menos 1 vezes menos 6. E mais o C. O C é o termo independente da reta, que no caso da reta S, olha aqui, ó, não tem o C, não tem o número sozinho. Então é 0. E aqui embaixo eu tenho a raiz quadrada
de a ao quadrado mais b quadrado. Lembra que o a é quem está antes do x. Então, o a aqui, ó, vai sempre pegar aqui na geral. Ó. Então, o a aqui é 2, 2 ao quadrado, mais b ao quadrado. O b é o do y, e o y aqui é menos 1 ao quadrado. E agora é só resolver isso, é só continha. Distância DAS, que é propriamente a distância entre o ponto e a reta, ou a distância entre as retas. Eu tenho módulo, 2 vezes 2, 4, menos 1 vezes menos 6 aqui, ó. Menos 1 vezes menos 6 dá mais 6. E aqui mais 0. Divide pela raiz quadrada. 2 ao quadrado é 4. Menos 1 elevado ao quadrado dá mais 1. 4 mais 1. Então, DAS é igual a 4 mais 6 dá 10. 10 mais 0 dá 10. Fazer aqui, ó, módulo de 10. Divide por 4 mais 1, 5. Raiz de 5. Módulo de 10 é 10. Resposta, 10 divide por raiz de 5. Já está aí a distância. Já dá para perceber que isso aí, ó, não é igual a 10. Está dizendo que a distância entre elas são 10 unidades de comprimento. 10 deu só em cima. Né? Então, não é a resposta. Já sei que é falsa essa aqui. Inclusive, essa distância, eu posso melhorar isso, né? Fazendo a racionalização aqui, ó, multiplicando por raiz de 5 e raiz de 5. E aí eu fico com 10 raiz de 5. Divide por raiz de 5 vezes raiz de 5 dá raiz de 25, que dá 5. Simplifico aqui, eu divido 10 por 5, que dá 2. E aí a resposta final, distância de A até S, que por extensão é a distância entre as retas, essa distância é igual a 2 vezes raiz de 5. 2 raiz de 5, nota que 2 raiz de 5 é diferente de 10, não é 2 vezes 5, é 2 raiz de 5. Então, realmente se confirma que a terceira é falsa. Para efeito didático, o exercício já está pronto, né? Então já sei que a única verdadeira é a 1, somente 1 é verdadeira. Então é a letra D, a resposta. Mas para dar uma substância maior como correção dessa questão, eu vou fazer também a distância ao contrário, fazer a distância do ponto B até a reta R para ver se dá a mesma coisa. Eu fiz do ponto A em direção a S, agora eu vou fazer do ponto B em direção a R. Então vou colocar aqui, para começar, a reta S. Nota que a reta S já vem na forma reduzida y igual a 2x. E eu vou então aqui buscar um ponto. Eu tenho que buscar um ponto dentro dessa reta, porque eu vou fazer a distância da reta S, que é o ponto B, até a reta R. Daí depois eu uso a fórmula. Então, o ponto B aqui, eu vou atribuir um x igual, por exemplo, x igual a 4, por exemplo, x igual a 3, trocar x igual a 4. Se o x igual a 4, vai ficar bem fácil, né? Y é igual a 2 vezes o x. Então, 2 vezes o 4. E aí, ficou fácil, y é igual a 8. Então, o ponto B, que é o ponto da reta S, tem como coordenadas x igual a 4 e y igual a 8. Claro, né? O y é o dobro do 4, ele está me dizendo aqui, y é o dobro do x. Então, não é 4, o y é igual a 8. Então, aí eu tenho a equação da reta S para a determinação do ponto. Agora, eu vou fazer a distância desse ponto até a reta. Então, esse ponto aqui, ele veio da reta S. Agora, eu vou fazer a distância desse ponto da reta S até a reta R. Então, agora eu vou escrever a reta R aqui. E nota que eu vou escrever a reta R na forma geral. Lembra? Eu vou usar na fórmula. Na fórmula se usa a reta na forma geral. Então, a equação geral da reta R
é menos 2x mais y mais 10 igual a 0. E aí eu vou botar isso dentro da fórmula. Aqui, ó, eu tenho o x, aqui eu tenho o y, aqui eu tenho o a, o b e o c. Vou fazer isso aqui nessa resolução. Olha só, vou usar uma outra cor mais viva, vou usar aqui o azul. O azul já tem ali, vou usar esse aqui, ó. Aqui eu tenho o x, que é o 4, o y, que é o 8, o a é menos 2, o b antes do y aqui, ó, o b é 1 e o c é 10. E aí vamos jogar isso dentro da fórmula. D do ponto B até a reta R agora, ó, BR. Lembra que em cima tem o módulo, começa com AX, o A é menos 2, vezes o X é o 4, é o X do ponto, mais BY, o B aqui é 1, B aqui, ó, antes do Y é 1, então mais 1, vezes o Y é o Y do ponto, que é 8, e mais o C, mais C da fórmula, e o C aqui, ó, é o 10. E aí eu fecho esse módulo. Embaixo eu tenho A ao quadrado, o A é menos 2 ao quadrado, mais B quadrado, mais o B aqui é 1 ao quadrado. Então, dBr, distância do ponto B até a reta R, vai resultar. Agora aquela parte que é só fazer os cálculos. Módulo, menos 2 vezes 4, menos 8. 1 vezes 8, mais 8. E aqui mais 10. Fecha o módulo. Aqui eu tenho a raiz. Menos 2 ao quadrado, 4. Mais 1 ao quadrado. 1 ao quadrado é 1. Menos 8 cancela com mais 8, dá 0. Com mais 10 dá 10. Então, isso aqui deu módulo de mais 10, ou módulo de 10. Sobre raiz de 4 mais 1, 5, raiz de 5. Bom, eu cheguei naquela mesma parte aqui, né? Módulo de 10 sobre raiz de 5. Vai dar 10 sobre raiz de 5, eu vou racionalizar. Então, deu a mesma coisa. Então, eu não preciso nem seguir adiante, porque seria o mesmo que já foi feito antes. Então, a distância aqui, dBr, vai se confirmar como sendo 2 raiz de 5. Claro, né, que a distância tinha que ser a mesma. Ok? Então está aí o cálculo feito de duas formas dessa distância. Eu espero que esta resolução contribua no teu estudo. Fica um forte abraço, te agradeço pela visita ao canal e até a próxima.